Ele chegou ainda menino a Marechal Cândido Rondon. Viu a cidade crescer, viu o campo se transformar. De jovem líder comunitário, tornou-se um dos nomes mais importantes do cooperativismo regional. Conduziu por décadas aquela que foi a maior geradora de empregos de Marechal Rondon. Decisões tomadas por ele impactaram diretamente na economia e no desenvolvimento do município. Estou falando de Ricardo Chapla, presidente da Copagril por 23 anos. Uma trajetória cheia de histórias e que faz parte da história rondonense. Não me arrependo de nada, né? É evidente que nem tudo foi flores, talvez teve espinhos também pelo caminho. Assim, as decisões maiores, claro que a gente não tomou sozinho, né? Sempre nós envolvemos a liderança, os conselhos, né? E os associados, claro, decisões maiores foram. Por exemplo, quando foi para construir o frigorífico, realmente foi um desafio. Não foi, assim, uma coisa fácil, não. Mas, felizmente, deu tudo certo. Bem-vindo, Ricardo Chapla. Obrigado. Uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa Histórias da Nossa História. Impossível falar de Marechal sem contar histórias. E o senhor tem uma história muito grande, muito marcante, o cooperativismo. Praticamente 35 anos de Copagril, desses 35 anos, 23 como presidente. E não só isso, né, seu Ricardo? O cooperativismo como um todo. E Marechal, ele tem muito disso, do cooperativismo, associativismo. Então, nada melhor do que trazer o senhor aqui para a gente falar um pouquinho, relembrar todo esse processo, como é que foi Marechal lá atrás, quando a gente pensava em cooperativismo, cooperativas, né? E hoje o que a gente vive em Marechal, com toda certeza, tem muito daquele passado lá que o senhor ajudou a plantar. Então, antes da gente falar do presente e um pouquinho do futuro, nós vamos lembrar lá do passado. Quem era o Ricardo Chapla, que veio pequeno para Marechal, do Rio Grande do Sul, mas logo, desde muito jovem, se envolvendo com o cooperativismo, já com 16, 17 anos, inclusive alcançando cargos de liderança nesse setor. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi tudo isso naquela época. Bom, vou tentar, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, né? Vou tentar resumir. Eu vim para o Paraná, nascido lá no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, com 10 anos de idade, né? Os meus pais vieram para cá, então foi em 1965 que nós viemos para cá, né? Morando lá na linha Palmital. Então a gente participou em todo o tempo, desde o início ali do desmatamento, do início da mecanização, né, que catei muita raiz, né, também juntos, né? Então isso aí tudo. Mas assim, a gente estudou aqui ainda, na época era obrigatório estudar até 13 anos, e eu tive que repetir então quarta série, porque não tinha continuidade, até era longe, enfim. E depois, então, o nosso negócio era trabalhar na agricultura, claro, sempre, né? E aí a gente trabalhava. Depois dos 17 anos foi fundado o Clube 4S lá em Palmital, daí coube a mim ser o primeiro presidente, e até hoje ainda é o Comitê de Jovens Cooperativistas 13 de Maio, né? Então, já todos esses anos, depois quando migrou para ser Jovens Cooperativistas, né, teve problemas com a Emater, na época a Carpa, né, e tal. Mas daí, depois disso, o próprio pessoal da Carpa, na época, hoje é Emater, eles me insistiam muito para eu poder estudar, ver alguma coisa, e eu não tinha muito, né? O nosso negócio era trabalhar, e eu gostava muito de trabalhar na agricultura. E depois que foi aí, de tanta insistência, nós começamos a mexer aí num curso aí chamado
na época, Projeto Minerva. Aí, eu e meu primo, né? Nelson mora lá hoje em Cascavel. Aí nós viemos aqui para a cidade, depois então nós descobrimos que o Colégio Davi Carneiro tinha supletivo primeiro grau. Daí nós fizemos supletivo primeiro grau. Nisso apareceu para mim, aí já eu era presidente lá dos jovens, tinha uma liderança no meio da juventude, e o gerente na época do Banco Itaú insistiu com o pai para eu poder vir trabalhar no Banco Itaú. Daí eu acabei vindo trabalhar e completei meus estudos aí, segundo grau, fiz na época no Davi Carneiro, era técnico em administração, né? E, então, depois a gente trabalhou no banco, depois então eu resolvi não continuar mais, porque eu sempre já tinha, o pai na época, graças a Deus, comprou uma propriedade para mim, que tem até hoje lá em Campos Sales, né? E daí eu queria trabalhar com o que era meu já, né? E daí saí. Daí naquilo, eu sempre estava ligado, os jovens, daí estava já no comitê da Copagril, daí comitê central, e aí fui sempre cotado para participar de algum conselho da Copagril, e quando, na época, o seu Alfredo Kuhn, que ele era o presidente, então ele me procurou e a gente acabou, depois da formação da chapa, aceitando ser o eleito para estruturar a Credilago, que hoje se Sicredi, né? Que era a cooperativa de crédito rural dos associados da Copagril na época. Depois, claro, com o tempo foi mudando, né? E hoje é a nossa Sicredi, né? Uma grande missão, por sinal, né, seu Ricardo? Na época, quando eu assumi, não tinha nenhuma cadeira para me sentar, mas tudo bem. A gente foi atrás, buscou, trabalhamos 3 anos, depois, daí mais 3 anos, daí depois, quando nós iríamos estruturar, para eu ser o presidente da Credilago, na época a Sicredi já tinha mudado o nome, nós estávamos trabalhando, eu fiz parte da central, como conselheiro fiscal, como conselheiro de administração, junto, eu lembro muito bem, o seu Donald era ex-presidente lá hoje LAR, na época, Cotrefal, né? E a gente participou, tivemos vários desafios, né? Acho que, no começo eram somente associados da Copagril que faziam parte da Credilago, e aí, a partir do momento que mudou, que se transformou em Sicredi, aí sim abriu para geral. Sim, qualquer pessoa poderia ser um associado. Isso, daí a primeira era só associada à Copagril, depois abriu para outros, e tinha que ser só produtor rural. Aí depois, com o tempo, quando eu já não estava lá mais, daí quando o Adolfo então assumiu como presidente, depois aí abriu que estava sendo trabalhado, né? Abriu para admissão livre, então até hoje é isso, né? Então, naquela época, o senhor lembra mais ou menos a média de quantos associados tinha a Copagril? O senhor tinha que visitar praticamente todo mundo para tentar fazer esse, vamos dizer assim, essa relação entre Credilago e Copagril? Na época, como era a Copagril, eu pedi a relação dos associados da Copagril, e a Copagril tinha a classificação A, B, C, né? Então, eu queria usar, né? E usar, eu fiz a relação e fui visitando para convidar para associar. Nenhum associado negou que não ia associar. A maioria fez na hora, me assinou, né? A proposta e um outro que ficou, mas depois já veio também. Então, assim, todos os associados que eram os associados bons da Copagril, vamos dizer assim, eles eram praticamente todos associados da Credilago Sicredi hoje, né? Então, quando depois que eu fui, na verdade, eu fui contra a minha vontade para a Copagril, né? Foi tanto pressionado na época pelo Walter Vanzella, falecido Romeu Scherer, enfim, as lideranças, e aí acabei aceitando ir para lá, daí ficou a Credilago, daí que o Adolfo, que nós chamamos para o Adolfo.
Adolfo assumiu a presidência. Isso, daí E o senhor assumiu o primeiro cargo? Qual foi na Copagril? Na Copagril fui como diretor secretário. Diretor secretário. E eles já projetavam, eu não, mas eles projetavam para mim ser depois, talvez, o presidente. O senhor lembra que ano que foi isso? Que o senhor assumiu pela primeira vez como secretário? 94. 94. É. E dali para presidente, quanto tempo? Foi 6 anos como secretário, daí o Walter já 3 anos, os últimos 3 anos, já era presidente aqui e também da Frimeza, né? Uhum. Então também, daí ele ia sair, ficar só lá, e eu, então, coube para mim assumir a presidência. Então, fiquei 23 anos, né? Não tinha nenhum plano para isso, mas foi. O senhor nunca imaginou, quando começou esse trabalho com lideranças no cooperativismo, né? Então, desde cedo já despertou uma liderança, especialmente nessa área, né? Então, no campo, um líder cooperativista, de repente você se imagina aqui ou ali, mas imaginava ter uma carreira assim, uma trajetória tão longa e tão expressiva no cooperativismo? Não, nunca. Eu nunca também era ambicioso por cargo. Quando no grupo, eu sempre fui, eu faço parte do grupo, não estou à disposição do grupo, não estou reivindicando nenhum cargo. Eu nunca, praticamente nunca disputei, para dizer assim, né, para algo. Foi sempre com conversa, com um diálogo que conduzimos sempre, né? Então, assim, eu acho que como um todo, eu não achei que ia ficar tanto tempo, né? Eu, na época, depois da Copagril, hoje tu vê, já fazem mais de 3 anos, né, que não estou, mas, na verdade, eu há 4 anos antes já tinha a intenção de não continuar, né? Mas daí a liderança, na época, também me pressionaram, acharam que eu deveria continuar indo. Aí eu fiz mais um mandato. Então, depois a gente conversou com o Eloy que estava comigo já fazia uns 20 anos, né? Então, para ele ser o presidente, e acertamos, e ele é o presidente, compusemos a diretoria, né? Com César, Ademir, e hoje estão aí na Copagril. E eu tranquilo, eu acho que fiz minha parte que tinha que fazer. Claro, muitos sempre falo que cada um enxerga as pingas que eu tomei, mas os tombos que eu levei, não. Ninguém enxerga, isso é bem assim. Então, teve muitos desafios, né? Muitos momentos, assim, que realmente foram bem difíceis, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre conseguiu fazer aquilo e conseguimos estruturar a Copagril, que ela é hoje, se pegar no ano 2000, quando eu assumi como presidente, o que em 2023, quando eu saí como presidente, fazer a fotografia daquela época e depois da outra, não tem nem comparação, né? Graças a Deus conseguimos estruturar bem a cooperativa, evoluiu, unidades, supermercados, enfim, tudo que trabalhamos, o próprio frigorífico, né? Que na época, até quando iniciamos o projeto, teve gente que duvidava que ia sair, mas saiu, né? E está aí hoje, está aí o frigorífico. Não é da Copagril, mas é dos associados, sim, né? De alguma maneira? De alguma maneira, sim, né? E nenhum associado precisou tirar nenhum dinheiro do bolso para ajudar a construir. Então, tudo isso aí. Então, hoje está aí atendendo bem os associados que são avicultores. Então, acho que como um todo, eu posso dizer que saí realizado e hoje vivo minha vida tranquilo, sem grandes problemas, não tenho nenhuma ambição, nada de coisa. Muitas pessoas dizem, você... Não, eu fiz minha parte. Agora é os outros que têm que trabalhar e eles estão trabalhando do jeito deles e cada um tem seu jeito, sua maneira de visão das coisas, né? E eu não tenho nada a falar mais sobre isso. Seu Ricardo, quando nós fizemos a última entrevista, lembro bem, faz
um pouquinho mais de 3 anos, né? Foi logo depois que o senhor deixou a presidência da Copagril. E naquele momento, assim, quando ele pedia, não, eu saio com a sensação de dever cumprido e tudo mais, mas era algo tão recente que muitas vezes a gente nem sabe definir muito bem. Hoje, passado 3 anos, como é que o senhor enxerga? Assim, conseguiu se desligar? Porque o que acontece muito quando as pessoas estão por muito tempo, seja, né? A gente está falando aqui do seu cargo, no caso da Copagril, mas enfim, políticos em vários setores, né? Então, às vezes as pessoas elas ficam por tanto tempo naquela função, ou que depois, quando elas se desligam, elas não conseguem conviver. Algumas, inclusive, entram em depressão, né? Uma vez eu entrevistei o prefeito Moacir, inclusive, ele disse que quando deixou a prefeitura, ele passou por um período tão difícil, entrou em depressão. Então, assim, realmente é difícil muitas vezes você se acostumar a uma nova realidade. Até o dia que você estava assim com tantas, de repente no dia seguinte, né, você não tem mais aquele cargo, você não precisa mais se preocupar com aquelas coisas todas que você tem que se preocupar enquanto você exerce um cargo importante. Como é que foi com o senhor o passar do tempo? Conseguiu encarar isso numa boa, teve dificuldade, passou por algum momento de depressão? Como é que foi para o senhor essa sucessão aí, né, de deixar o cargo de presidente da Copagril? Não, graças a Deus eu não tive nenhum problema, assim, eu, na verdade, eu, para mim, pessoalmente, já estava preparado para isso, né? Claro que eu não divulgava, não falava nada para ninguém para não criar expectativas. Uhum. Então, assim, eu, graças a Deus, consegui me desligar tranquilo, não tive nenhum problema maior, né? E, sabe, o Eloy, o César e o Ademir sabem que eu me coloquei sempre à disposição deles, se eles precisavam algo que eu pudesse conversar, que se quisesse alguma coisa. Então, tudo isso aí. Até pensei, eu vou daqui a pouco, cada semana, vou dar uma olhada lá, vou conversar. Depois eu acabei não indo mais, né? Acho que até melhor, deixa eles trabalhar, né? Porque eu fiz a minha parte. Na minha época, aquilo que era possível, às vezes até quase impossível, mas fizemos, né? Uhum. E eles agora estão lá. Então, eu consegui, porque eu sempre já estava... Na verdade, estava bem assim, preparado para isso, já que eu vou sair. Psicologicamente. Isso. Então, não fiquei mais pensando, tal, porque eu também confio, né? Confiei. Né? Eram pessoas na sua diretoria equipe, que estava assumindo, então eu não fiquei muito com essa cabeça preocupada lá, que... Claro, cada um tem sua maneira, seu jeito, né? Eu tinha meu, eles têm, o Eloy, por exemplo, tem a maneira, o jeito dele, né? Então, cada um, não somos iguais, né? Cada um tem a sua maneira, seu jeito de pensar, de trabalhar, de agir, né? De decidir, né? Uhum. Então, acho que como tudo, eu saí tranquilo, não tive nenhum problema maior, não. Né? Eu sempre eu era um presidente diferente às vezes dos outros, porque às vezes me falavam, mas como você como presidente, você vai ali não sei onde, e os outros não vão. Não, eu sempre fui assim. Agora, claro, depois disso, ficamos mais caseiros, vamos dizer assim, quanto a eventos, festas e coisas, porque a própria minha esposa também estava cansada disso, né? Uhum. Então, ela também... Não, agora nós vamos ficar mais sossegado aqui, né? E, como eu sempre falo, eu não sou rico, mas tenho com que viver tranquilo, sem problema. Formamos todas as nossas 2 filhas, tudo, tá tudo ok, nossa família, tranquilo, sem problema nenhum maior. E hoje, seu Ricardo, que atividade o senhor ocupa? O senhor falou que tinha, né, quando jovem, ganhou a propriedade do seu pai. Uhum. E hoje, o que o senhor exerce? Alguma atividade, além das pescarias paralelas? O pessoal gosta muito de pescar aqui. Não. Eu sei que o senhor é fã da pescaria, mas isso, brincadeiras à parte. Hoje, sim. O que o senhor tem alguma atividade que o senhor, assim... realiza ou só acompanha, tá mais tranquilo, já meio que aposentado, vamos dizer assim, da mão na massa? Não, assim, eu não tenho
grandes áreas de terra, né? Eu tenho uns pedaços pequenos, ainda espalhado, né? E eu sempre tinha arrendado, e continuo arrendado, né? Então, o pessoal planta. E eu tenho os aviários, aí a minha esposa, que ela que acompanhava agora, então passou eu a acompanhar, né? Temos funcionários lá e tal, e a gente acompanha isso, né? Então, assim, eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Claro, gosto de pescar, às vezes o pessoal fala, não vou pescar direto também, né? De vez em quando também. Claro. Nem tudo é só pescaria. Mas até de pescar, eu tenho maior prazer e satisfação de dizer que nós oportunizamos, quando no tempo que eu estava na Copagril, nós oportunizamos não só para lideranças da Copagril, mas para lideranças, famílias de lideranças, né? Muitos outros associados, muitas outras pessoas. Eu não tenho a conta, mas eu acho que no mínimo umas 500 pessoas que, pelo menos, tiveram a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Pantanal. Porque era a decisão nossa, né? Se nós tivéssemos, não vamos nada fazer disso, não tinha essa oportunidade. Então, eu tenho isso aí, com certeza, essas pessoas nunca vão esquecer, né? Tiveram a oportunidade de conhecer realmente o que é Pantanal, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho sempre lembranças e tal, de pessoas às vezes, pessoas bem humildes e tal, que nós levamos, funcionárias, né? Que também levamos, né? Então, foi o nosso tempo. Nós achávamos que tinha que fazer, e graças a Deus nós praticamente nunca tiramos dinheiro do caixa da Copagri. Nós sempre tínhamos recursos que vinham dos rebates das empresas e tal, e a gente utilizava também isso, né? E claro que cada um ajudava também, não era todo mundo foi de graça, não, o pessoal ajudou a pagar também. Então, eu fico muito feliz com isso. E hoje, claro, eu gosto de pescar também. Vamos, volta e meia, com uns amigos, com outros amigos, né? Nem sempre dá para ir todo mundo, né? Então, mas claro que não estamos pescando direto, não. Sim. Né? Nos açudes dos amigos, às vezes também. Sim, não é sempre que dá para ir para o Pantanal. Sim. Seu Ricardo, o senhor tem ideia do quanto foi importante decisões que o senhor, enquanto presidente da Copagril, tomou ao longo desses 23 anos? A Copagril, sem dúvida, hoje ainda, mas já foi mais, os grandes geradores de imposto, de emprego. Então, assim, aquilo que o senhor decidia tinha um impacto direto no município, né? A gente só tomando por base, vamos dizer assim, a decisão de colocar em prática o frigorífico, por exemplo, hoje que é um dos maiores empregadores no município. Então, assim, quando o senhor para e pensa assim, poxa, né, eu realmente tomei decisões com toda certeza nada fáceis, mas elas tiveram um impacto direto no município e transformaram também o Marechal Cândido Rondon ao longo dos anos, porque tudo, de alguma maneira, esteve ligado à Copagril, ao cooperativismo, e essas coisas se entrelaçaram entre mercado de trabalho, economia, enfim, toda uma roda. E o senhor ali, à frente, tendo que, né, decidir, quando a gente toma uma decisão, ocupando um cargo como o senhor ocupava, o senhor tem que bancar. Isso, quando o senhor olha para trás, o que o senhor pensa? Disso tudo que o senhor viveu, de quantas decisões transformadoras o senhor tomou ao longo dessa trajetória aí de mais de 2 décadas à frente da Copagril como presidente? Eu diria assim que não me arrependo de nada, né? É evidente que nem tudo foi flores, às vezes teve espinhos também pelo caminho, mas assim, as decisões maiores, claro que a gente não tomou sozinho, né? Sempre nós desenvolvemos a liderança, os conselhos, né? Primeiro os companheiros de diretoria, daí os conselhos, né? As lideranças da cooperativa e os associados, claro, as decisões maiores foram. Por exemplo, quando foi para construir o frigorífico, realmente foi um desafio. Mas eu, como acompanhava... na época, a Copagril participava da Cotriguaçu, né?
E aí nós, nas reuniões da Cotriguaçu, muitas vezes o assunto era avicultura, entre os 4 outros, o Dilvo, o Irineu, o Pitol e o Lang, né? E então, falavam do preço do pintinho, discutiam, enfim, e tudo isso eu sempre falava que era uma coisa e tal. E daí, quando eu fui, eles na época também, assim, ajudaram, vamos dizer, dizer não, acho que é importante. Fizemos um plano, primeiro, um estudo, para fazer um negócio pequeno, né? Aí não dava viabilidade, aí depois foi maior, e tanto é que foi do tamanho que foi depois, que dava viabilidade, né? Na época. Então, não foi, assim, uma coisa fácil, não. Mas, felizmente, deu tudo certo, né? Estruturamos e fizemos negócios aí o mundo todo, já habilitada, cooperativa em tudo que é mercado, praticamente no mundo, né? E isso tudo, vou dizer que eu fiz sozinho, não. Claro que eu era o presidente que tinha as decisões sempre partiam da gente, claro, né? Mas sempre eu tive a participação dos outros companheiros também, seja da diretoria, seja do conselho, né? E em muitos momentos também, seu Ricardo, o andar da carruagem, eu diria assim, não dependia necessariamente da cooperativa. A gente sabe que mercado ele é influenciado, né, pelas questões globais e tudo mais, economia, e muitas vezes teve períodos difíceis. E aí como é que foi? Como é que o senhor lembra disso? Não, assim, o projeto, por exemplo, de aves, mas nós criamos essa possibilidade de podermos fazer um projeto desse, porque estruturamos a cooperativa antes, a cooperativa voltou a ter, claro. Só tem um número aí que, quando nós assumimos o primeiro ano, o faturamento da Copagri foi 120 milhões, né? Quando eu saí, foi deixado aprovado no BNDES um crédito de 120 milhões, certo? Então, dá para ver a dimensão das coisas. Mas só para dizer, no início foi quando aí vamos fazer aonde, certo? Aí, claro que nós consultamos todas as prefeituras da nossa região. Não fizemos um leilão, mas pedimos que se prefeituras teriam condições de nós auxiliar e tal para iniciar a construção do projeto. Então, nós tivemos prefeituras aí que fizeram propostas muito boas, né? E, na época, o nosso município, Marechal Rondon, não estava respondendo direito. A gente até pressionou, né? Que depois construiu em outro município. Então, mesmo assim, depois, podemos dizer, a decisão ficou para Marechal Rondon, mas ficou em função do município ser maior, cidade maior, possibilidade de ter mais mão de obra e também, no fim, ser a sede da cooperativa e coisa e tal. Mas se fosse por questões financeiras, nós declinamos de, no mínimo, 3 vezes a mais Qual seria recursos financeiros para fazer Marechal Rondon. Então, qual município que era o mais cotado? Se fosse assim, cotar pela viabilidade. Não, por dinheiro era Santa Helena. Santa Helena. E segundo era Pato Bragado. Olha só. Né? Então, assim, e teve município que até declarou, falou, nós não vamos ter condições de ajudar muito. Mas todos eles responderam, todos, desde Iguaíra, Mercedes, Entre Rios também fez uma boa proposta, né? Que eles tinham os royalties e tal. 4 Pontos já declinou, disse que não que não queria, mas não teria condições de querer competir financeiramente, claro, né? Não tinha os royalties, né? Por exemplo, como Santa Helena tinha. Isso. Então, assim, todos eles na área de ação aqui da Copagri foram consultados e todos responderam. Mas, assim, eu acho que está aí, claro, a gente fica feliz que nós temos uma grande indústria, a maior indústria, a maior empresa
de Marechal Cândido Rondon é o abatedor de aves hoje da LAR, né? E depois... Então, tudo isso aí, acho que foi importante, mas eu sempre falo que a gente, claro, que estava na frente e tinha que estar, né, como presidente. Eu realmente exercia como presidente, mas sempre tive a contribuição dos companheiros também. Hoje, vendo a indústria aqui funcionando, como o da LAR, enfim, acompanhando o processo de outras cooperativas na região, a gente vê muitas vezes alguma incorporação. O senhor avalia que foi a decisão mais acertada, essa intercooperação com a LAR naquele momento, que na época gerou-se um burburinho de tudo que é lado, sim. Os cooperados ficaram apreensivos, a comunidade ficou, nossa, mas sim. Enfim, né? Agora passado tanto tempo, como é que o senhor vê isso? Foi a melhor decisão? Foi melhor para Marechal? Foi melhor para Copagril? Eu acho que sim, porque nós estávamos já há mais tempo, mas eu particularmente como presidente, mas eu não precisava comentar, nem comentava às vezes com meus companheiros de diretoria, mas sempre nós, o tamanho que nós éramos, né? E o mercado como um todo, e os problemas às vezes sanitários da avicultura, né? Que a gente tem que levar em conta. Eu sempre pensava e eu me recordo bem também, tive a oportunidade de por várias vezes conviver com o ex-presidente da Aurora, por exemplo, o seu Mário, faleceu depois, né? E ele também me questionou uma vez, nós estávamos até pescando junto. Aí ele, como é que tá? E o que você achava? E daí ele era um que falou, não, nós estamos abatendo 1 milhão e daí nós precisamos aumentar mais. Daí eu falei, vocês que estão... Ele sempre assim, na boa, era uma pessoa muito legal, eu gostava muito, até uma pena que faleceu ainda novo, vamos dizer assim, né? E depois disso, então, nós pensando várias vezes, eu para mim, e um dia eu resolvi, eu vou para Santa Catarina conversar com o Mário. Daí eu fui lá e conversamos, claro, né, sigilosamente. Sim. E pedi opiniões e tal, e ele disse, não, vamos fazer um estudo. Daí eles fizeram o estudo, né? E depois é que, então, surgiu a conversa com o Irineu, né? Depois que já havia todo um estudo. E daí o Irineu disse, não, nós queríamos e tal. Então, trabalhamos, mas não fizemos leilão. É que é muito difícil esse negócio, assim. Muitas pessoas acham... E nós tivemos aquele episódio da pandemia. Sim. Ali, que judiou nós, vamos dizer assim. Judiou nós como um todo, judiou nós como Copagril, que a gente teve no momento, não sabia nem o que fazer direito. O que vamos fazer? Vamos fechar? Vamos abrir? Vamos... o que vamos... Né? Então, foi muito difícil isso aí. E, além disso, deu toda aquela bagunça de dólar e de câmbio, e daí, com isso, a Copagril também perdeu dinheiro com isso. Né? Na verdade, sim, todo mundo sabe disso, né? Perdeu dinheiro também, e então até acelerou isso para nós fazer. E aí a gente trabalhou como nós tínhamos os sigilos e tal, e, no fim, acabamos acertando com a LAR, com o Irineu. Na verdade, até tem pessoas, às vezes, que ficam, às vezes, até tem falado, né, coisas que não tem nada a ver. O negócio foi, assim, direto. Eu, como presidente da Copagril, e Irineu como presidente da LAR. Primeiro, nós dois chegamos mais ou menos a uma conclusão. Aí que nós sentamos com os dois aqui, meus companheiros de diretoria, o Eloy e o Márcio, e lá também o Irineu com os dois da diretoria deles, nós os 6 sentamos, alinhamos, e, no fim, acabamos fazendo o negócio, fechando, né? E eu acho que foi uma decisão correta, boa, porque nós não ia ser competitivo. O mundo, como um todo, ele compra, mas é tudo em escala cada vez mais, né? Então, no frango, não é assim que você ganha dinheiro. Tem gente que o frigorífico dá um monte de dinheiro. Não é assim. É ali no centavo, no detalhe.
Você ganha e você perde também, né? Então, como a LAR, hoje, até diria assim, não estou aí fazendo propaganda para a LAR, mas a LAR é a cooperativa bem estruturada na parte da avicultura. Hoje, com 4 abatedouros que eles têm, como diz, competitividade como um todo. E também tem jeito de manejo. Por exemplo, quando dá uma salmonela em alguns aviários, nós temos um aviário, um frigorífico. A dificuldade de você manejar isso e de abater é complicado. Não tem quase, né? Você tem que parar uns dias para abater. E não tem como. A LAR hoje não, ela tem. Só direciona para um outro frigorífico. Isso, ela pode manusear isso, pode ir para cá ou para lá, como são 3 aqui na nossa região, 3 frigoríficos que eles têm, né? Então, acho que isso é uma maneira de ter até competitividade melhor. Então, acho que, como um todo, e eu, como avicultor hoje, que os associados da Copagrilo continuam associados da Copagrilo. Os aviários que a Copagrilo tinha, ela tem até hoje, né? Então, os associados são da Copagrilo. O negócio do associado da Copagrilo é com a Copagrilo e não com a LAR direto. Mas é evidente que a LAR a toda parte de estrutura, mas passa pela Copagrilo para o avicultor e do avicultor pela Copagrilo para a LAR. Essa passagem... Ninguém ficou desassistido? Não. Então, assim, como um todo, hoje eu diria, está muito mais tranquilo, seguro, os resultados são bons, evidente que tem algum outro problema, isso é normal, né? Mas, no geral, a gente tem ouvido aí que os associados da Copagrilo estão satisfeitos com os resultados que tem, né? Com a LAR. E, evidente, tem as outras cooperativas também, que também andaram se estruturando mais, né? Mesmo a Coca-Cola, a Cevale, a própria Copavel também. Então, tudo isso aí, eu agora só torço que elas vão bem, que ganhem bastante dinheiro, para poder, então, remunerar bem a nós e também nos dar sobras no final do ano, que sempre são importantes também. Claro. O que foi mais difícil? Bater o martelo para construir o frigorífico ou na hora de abrir para os demais a intercooperação, como foi definido na época com a LAR? O que foi mais difícil para o senhor? Que decisão foi mais difícil o senhor tomar? Eu acho que as duas não foram assim fáceis, né? Os 2 momentos diferentes, claro, né? E talvez até pelo entendimento dos associados, de repente foi mais difícil a intercooperação nós fazer do que a nós iniciar a construção, né? Porque uns entenderam, e pior de tudo, que nós não tivemos a oportunidade de poder ir em reuniões, apresentar para os associados, porque não dava para fazer reuniões em função da pandemia que nós tivemos. E não tem como esses negócios. Tem que ser. Mas nós fizemos tudo dentro da legalidade, fizemos com as lideranças, conseguimos conversar e também fizemos a assembleia, conforme deu para fazer, porque não podia juntar pessoas, então foi uma parte um pouco presencial e também por videoconferência, todos os associados, quem quisesse participar, podia participar. E foi decidido certo, dentro de tudo que o Estatuto da Cooperativa, que a lei, a legislação prega, tudo certo, sem nenhum problema. Então, se tem alguém outro que teve outras intenções de querer fazer algum tipo de comentário, não tem veracidade nenhuma. Certo. Seu Ricardo, enquanto presidente, enquanto a sua passagem pela Copagrilo, o senhor conheceu quantos países? Foram vários, com toda certeza. Foram muitos. Felizmente, nós não fomos passear, vamos dizer assim, mas sempre foi através de buscar conhecimento e também já visualizando negócios. Mas nós tivemos a oportunidade de ir em todos os continentes, por exemplo. Né? Por exemplo, na Nova Zelândia e Austrália, nós fomos muito mais para conhecer com um grupo de presidentes, né, das cooperativas do Paraná e também foi alguns de Santa Catarina e São Paulo. Né? A parte lá
Japão, China e tal, foi tudo já visando negócios também, né? Então, a gente foi muitas vezes lá, acho que país que eu acho que mais fui acho que Estados Unidos, né? Mas foi muito mais para treinamentos e conhecimento foi Estados Unidos, que nós tínhamos um sistema da Syngenta que ela levava todo ano um grupo de diretores, presidentes de cooperativas aqui do sul do Brasil para esse tipo de treinamentos. Então, mas assim, Alemanha, França, dois países bastante vezes também, porque tinha a exposição que até hoje tem, a Nuga, que é considerada, se não a maior feira de alimentos do mundo, né? Ela uma vez em Colônia, na Alemanha, e outra vez em Paris, na Espanha, né? E, assim, outros países, a gente teve a oportunidade de conquistar, desde Rússia, até a Polônia, dizemos que a Polônia eu achei muito bonito, né? A Polônia que no passado foi... E é interessante, quando era no passado, e por isso que às vezes... não gosto de falar de política, mas os comparativos que você tem quando era um regime de governo, que tem outros, mudou o país, né? Então, tem umas coisas que realmente são bem chamativas e a gente conheceu o mundo todo e hoje, se pegar hoje, hoje, no momento, eu como brasileiro até tenho uma certa vergonha de ser brasileiro do que está acontecendo no Brasil, né? Que independente de partido político, não tenho partido nenhum, mas é vergonhoso o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Em termos de estrutura política e coisa e tal. Eu justamente lhe pedi a questão de quantos países o senhor conheceu, porque eu imagino que, assim, oportunidades de conhecimento, de transferir conhecimentos, né? Muitas vezes você vê coisas lá que você não vê aqui, e vocês, enquanto presidentes de cooperativas que participavam, estavam muito envolvidos nesse tipo de viagem, treinamento e tudo mais, vocês, de alguma maneira, transferiram esse conhecimento, mesmo que às vezes era uma coisa tão pequena, mas sempre, né, foram agregando. E eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura, seu Ricardo, do que, né, o senhor começou lá como um líder cooperativista, era um começo de Marechal Cândido Rondon, participou, né, daquele processo de... Tava se começando o município. E depois conheceu o mundo todo enfim, e o nosso oeste do Paraná é muito forte no agronegócio, no cooperativismo, no associativismo. Que leitura o senhor faz de todo esse tempo que veio de lá, depois das oportunidades que o senhor teve, né, inclusive sendo um agente transformador também do oeste, e como você vê o oeste hoje, que está aí uma grande potência, tem espaço para ser muito mais ainda, penso eu. Olha, bom, houve evolução de tudo que é sentido, né? Pega aqui Marechal Cândido Rondon. Bom, eu conheci a cidade de Marechal Cândido Rondon de bicicleta. Eu era contínuo do Banco Itaú, então eu tive 1 ano e pouco, conheci e até hoje lembro, muitos já faleceram, outros ainda estão vivos por aí, empresários, ex-empresários aí que na época eram. Então, mas assim, como um todo... eu nunca imaginava, né, que eu teria todas essas oportunidades também, né? Claro, foi um aprendizado muito grande, evidente que nós, todas as lideranças que participavam, transferimos, sim, muita coisa para nós. Se pega na parte de produção, seja aves, suínos, né, tudo isso foi própria tecnologia na parte agrícola, muita informação, muita coisa que foi, claro, expandido isso dentro especialmente da nossa região, quem foi, mas também não só nossa região, como Paraná, como região sul especialmente, né? Então, acho que isso foi muito, tanto é que cooperativas que evoluíram muito também, né? Cresceram, e o tempo, tem cooperativas que vão crescer bem mais ainda, tem outras que vão ficar por aí, ou às vezes até diminuir, mas tudo dentro de um processo de cada um que tem as projeções, visões de poder. E como eu acho que
aprendizado, esse a gente nunca esquece, né? Mas foi muito oportuno, de muitas coisas, muitas decisões que nós tomamos em função do que nós vimos, ouvimos, né? Participamos, né? Então, acho que como um todo, realmente, eu sempre falo que até eu tenho um companheiro que até hoje ainda é presidente de uma cooperativa da região, ele falou que nós nós devia viver até 200 anos, porque agora que nós conhecemos, sabemos as coisas, daí nós já estamos chegando no final do nosso... Demora a vida toda, muitas vezes. E é interessante, é verdade, sim. Se a gente soubesse só, vamos dizer, 30% na época quando a gente assumiu, do que sabemos hoje, é diferente. Claro, mudaram muitas coisas, inclusive em países mudaram regimes de governo, enfim, coisas, mas como um todo, eu vejo que o mundo como um todo tem muitas lideranças também que não são proativas, né? Uhum. E muito se deu, se ele comparar o que era, por exemplo, os Estados Unidos. Quando a primeira vez que fui aos Estados Unidos, era o rigor da lei e todo mundo respeitava. E isso tudo foi mudando, virou hoje, sabe, não é mais aquilo, né? Mesma coisa o Brasil, né, também, se nós pegarmos os tempos dos regimes de governo militar que nós tínhamos, era uma situação. Era ruim para quem não queria trabalhar, na verdade. Essa é a minha opinião. Eu enxergava isso. Quem trabalhava não tinha problema nenhum. Não tinha ditadura nenhuma. Agora, era governo militar. Mas tinha, como diz aquela palavra escrita, ordem e progresso na bandeira. Aquela valia mesmo, né? Hoje até tem alguns que têm ideia de querer trocar, né? Então, veja bem. Então, assim, mudou as coisas. As pessoas também mudam, as cabeças mudam, né? Tudo isso aí, mas acho que todo o processo, tudo que nós andamos, fizemos, acho que tudo foi sempre visando o melhor para quem? Para a cooperativa e para os associados da cooperativa. Não era para mim, pessoalmente. Para mim, pessoalmente, não tinha assim, a ambição das coisas, mas sim para sempre olhando pela cooperativa, pelos associados da cooperativa. Dar oportunidade para os associados da cooperativa, especialmente para poder ter renda. Então, tanto é que quando na avicultura nós implantamos, quanta oportunidade a mais, né? Mas aí nós tivemos um processo, crescemos no leite, hoje já mudou tudo, né? Nós crescemos no suíno, na época tinha 6.000 matrizes. Quando eu saí da Copagro, tinha quase 40.000 matrizes, por exemplo, né? Então, processo que... Então, tudo isso foi trabalhado, sempre olhando para o associado, ele ter fonte de renda cada vez melhor e segurança melhor também naquilo que ele produzia. Então, eu acho que sempre falo assim, as cooperativas e a Copagril, que nós tantos anos ficamos mais da metade da nossa vida na Copagril, mas assim, sempre é a segurança, né? Nada contra ninguém. Toda iniciativa proativa é importante, seja ela cooperativa, seja não cooperativa, né? Uhum. Mas as cooperativas dão segurança para o produtor, isso eu tenho certeza e vão continuar dando, né? Eu acho que esse é o processo das cooperativas fazer isso e espero que a nossa Copagril também continue sempre assim. Uhum. Seu Ricardo, se fosse para o senhor definir em poucas palavras, quando o senhor lembra de toda a sua passagem pelo cooperativismo, o que mais lhe dá orgulho em falar? Olha, eu vivi mais de tantas décadas aí da minha vida ali e eu tenho orgulho em dizer isso, e também que legado, na sua visão, o senhor deixou? Isso é difícil, né? É difícil falar de si mesmo. É difícil falar da gente, os outros que têm que falar, né? Embora que alguns, eu tenho certeza que a grande maioria, eles sabem muito bem e sabe tudo o que a gente passou, não passou, o que fez, o que não fez, né?
mas alguns menores sempre é normal. Normal, não, é verdade. Temos, né? Mas eu acho que uma das grandes coisas, acho que nós fizemos a Copagril crescer, evoluir, né? Eu acho que isso, o que era a Copagril e o tempo que eu passei como diretor, secretário, depois como presidente, 23 anos, eu acho que nós evoluímos e crescemos bem, né? E tanto é que se olhar o faturamento em 2000, acho que não sei se dava 120 milhões, não recordo bem, mas por aí, né? Aí nós chegamos a bater nos 4 bilhões, e, enfim. Então, tudo isso é uma evolução. A meta era chegar a 5 e tal, mas depois tivemos que fazer o negócio que da intercooperação, então o frigorífico acabou não ajudando no faturamento, mas como um todo não é só o faturamento, eu acho que a estruturação da cooperativa como um todo, em unidades, enfim, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, não tinha nada, praticamente uma unidadezinha em Mundo Novo, bem precária, daí temos Eldorado, Itaquiraí, de todas elas, até esses dias um amigo me perguntou qual é a capacidade de Itaquiraí de armazenagem. Lá é 1.100.000 sacas de produto para armazenar, Itaquiraí é a unidade. E também os outros todos, lojas depois, aqui no Paraná, supermercado. Tivemos que estruturar o supermercado, tudo, fechar os pequenos, que não diz fechar, terceirizar, vender, porque não era viável para a cooperativa, né? Então, tivemos bom entendimento com os associados sempre, isso acho que mais me orgulho é o bom entendimento que nós tivemos com os associados. Eu nunca tive, assim, algo que os associados contestavam, né, de uma maneira, claro, tem uma outra opinião que é normal, né, às vezes diferente, mas sempre a grande maioria sempre nos apoiou, e isso eu me orgulho bastante, né. Uhum. Agora, o que fizemos da maneira como nós éramos, tal, e eu posso dizer uma coisa com toda certeza, que eu, em termos pessoais, vamos dizer assim, econômicos ou o quê, eu já falei, não sou rico, mas tenho com que viver, mas tudo que eu tenho é do meu suor, é trabalhado, e nunca precisei nada de alguém me dar, e eu tive até, sim, momentos que tive que falar, às vezes, para as pessoas que não gostavam da maneira com que eu, número 1, sempre, e quero que isso continue, seja na cooperativa, seja em qualquer lugar na sociedade, a honestidade, isso eu não abro mão. Uhum. Seu Ricardo, quando o senhor era presidente, o senhor tinha lá, né, milhares de associados que olhavam o senhor como presidente, aquela coisa, muitos aprovavam, alguns criticavam, isso é normal, a gente não consegue agradar todo mundo. Sim. E o senhor hoje como um associado à Copagril, como é que o senhor vê hoje os rumos que a Copagril está tomando? Uma coisa quando você está lá, outra coisa quando você olha de fora. Como é que o senhor vê hoje a Copagril? O senhor acha que ela está indo pelo caminho certo, tem tudo para continuar evoluindo, enfim, se tornar talvez uma grande potência, aí, não que não seja, mas vamos dizer assim, pensar algo maior? Olha, como diz, cada um tem a sua maneira, seu jeito de pensar, de ver, de agir. Claro, os tempos também, as coisas vão mudando rápido, e tem que se atualizar dentro da coisa. Eu acho que nessa parte a Copagril está se atualizando, precisa, né? Uhum. Então, acho que tudo bem. Pelo lugar, eu sempre confiei, porque se não ia confiar, não ia deixar na atual diretoria, e continuo confiando. E eu não quero muito dar opinião se fizeram isso ou aquilo, se é certo ou se é errado, porque é eles que têm que decidir. Eu não quero só participar. Evidentemente que eu sempre torço bem, muito pela Copagril, rezo pela diretoria que faça bom trabalho, né? E que a Copagril possa evoluir, sim, possa continuar sempre, porque nós convivemos tantos anos, e acho que
dentre diretor da Copagril, desde diretor e presidente, eu acho que eu fui o que mais tempo fiquei, né, na cooperativa, de todos que passaram pela cooperativa. Dificilmente alguém vai ficar tanto tempo assim, todos né? foram importantes, cada um fez sua parte, seu tempo, né, da sua maneira. Então, tudo isso aí, eu não tenho nada para, assim, pinar, e hoje eu só fico na torcida e que vá bem a nossa cooperativa. Como é que é a relação hoje né? do senhor com os atuais diretores? Não, é tranquila, não tenho nenhum problema, nada com nenhum dos três, né? Nem com o pessoal que tem conselhos, enfim, né? É normal, né? Agora, é normal, eu não quero me meter no meio, envolver em alguma coisa, porque a não ser que eles uma hora quiserem me pedir alguma opinião, alguma coisa, tudo bem, eu sempre tive à disposição, estou à disposição, senão deixa eles administrar, tocar, e a gente fica na torcida que dê certo as decisões deles, que realmente seja o melhor para a cooperativa, para o associado à cooperativa. Acho que é isso aí. Marcelo, vou fazer uma pausinha. Seu Ricardo, será que conseguimos falar de tudo um pouco? O senhor tem alguma coisa que de repente eu não falei, que o senhor gostaria de falar? Daí a gente finaliza, que o senhor já deve estar com 1 hora quase. 54. Deve estar girando. Assim, eu praticamente, assim, no grosso da coisa, eu perguntei o que eu precisava. E não sei se a gente... Se eu respondi, tu também não sei. Não sei se a gente fala alguma coisa do futuro. O que pensar? O cooperativismo ainda vai estar... A gente vê... Talvez eu possa falar assim, alguma coisa assim. A gente vê que, né, claro, as coisas mudam, são tendências, novas tecnologias, tudo se transforma. E a gente vê esse futuro cada vez mais para esse caminho. Mas e o cooperativismo? Ele vai continuar sempre, não sei o quê? Daí é uma visão mais geral de futuro, né? E o que a gente esperar pela frente. E daí encerramos. Não, pode ser. Pode ser? Tá, então posso retomar. Seu Ricardo, falamos aqui bastante de transformações, lá do passado para anos seguintes, muitas transformações, naquele tempo até hoje, novas transformações, e com certeza será assim no futuro. Como é que o senhor analisa essa... A gente hoje tem tantas novas tecnologias, máquinas, isso, assim, muitas coisas que às vezes a gente nem acredita, inteligência artificial, tudo chegando de uma maneira bastante expressiva. Mas a gente sabe também que as relações humanas, os relacionamentos, né, e a gente tem aqui no Oeste algo que é muito forte, que é essa marca do associativismo, do cooperativismo. Isso, com toda certeza, vou dizer assim, não muda pela máquina, né? Essa relação humana é algo que é nossa. Como é que o senhor vê isso no futuro? O associativismo, o cooperativismo, isso vai continuar sendo muito forte, muito presente nas regiões, enfim, como no oeste do Paraná, como é aqui, né, na nossa região, ou isso vai se mudar com o tempo, com tantas transformações tecnológicas, enfim, como o senhor, que já teve, né, essa oportunidade de vivenciar tantas experiências mundo afora, como é que o senhor consegue fazer essa análise hoje de tudo que a gente está vivendo e do que a gente projeta quando a gente pensa no futuro? Olha, eu acho que assim, o associativismo e o cooperativismo vai continuar, sim, né? E deve continuar na nossa visão, que acho que é a melhor alternativa que se tem. Quanto às cooperativas, todas elas têm suas metas, suas ambições. Eu espero que os egos pessoais não sejam maiores do que os desejos dos associados das cooperativas, né? Porque a cooperativa, em primeiro lugar, ela tem que ser boa para o associado da cooperativa, né? Isso é em primeiro lugar. Evidentemente, ela, com contrapartida, vai ser boa para a sociedade como um todo, né? Acho que isso é importante. Eu acredito que nossas cooperativas aqui vão continuar evoluindo não só nossa região, o Paraná, o Brasil como um todo, tem muitas cooperativas muito boas, né, em todos os lugares, né? E é evidente que tudo isso, a tecnologia, agora até a inteligência artificial, enfim, tudo tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, mas uma coisa é certa, toda e qualquer
mecanismo de tecnologia e tal, não vai substituir nunca em 100% as pessoas. Ainda sempre as pessoas é que vão decidir as coisas, não a máquina. A máquina decide aquilo que as pessoas querem. Né? Então, acho que isso acho que, na minha opinião, não vai mudar. Né? E a gente precisa utilizar. A tecnologia toda, ela veio para o bem, né? Muita coisa boa. Mas, claro que as pessoas mal intencionadas, às vezes, usam a tecnologia para o mal, né? Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Mas, assim, as pessoas não vão ser substituídas 100%, não, né? Sempre tem que ter uma pessoa. Por trás da tecnologia, tem alguma pessoa também nisso, né? Então, para dar o comando também, tem que ter. Isso, tem que ter pessoas. Então, eu espero que sempre as pessoas possam evoluir, sempre, mas que trabalhem com honestidade, né? Transparência, isso é muito importante, né? Então, acho que como um todo, eu acredito muito que nós vamos ter nos próximos anos uma evolução bem significativa ainda do cooperativismo, seja ele regional, estadual ou nacional, né? Que ainda seja, não só vou falar do cooperativismo de produção, né? No caso agrícola, agropecuária, mas também de outros ramos de cooperativas, como as de crédito. As de crédito vão evoluir cada vez mais. Temos aí os 3 sistemas hoje, vamos dizer assim, né? Ou 4, né? Que eu conheço ali. O sistema Sicredi, que eu participo e sou associado até hoje, né? Mas temos o Cicobi, temos o Cressol e temos o Uniprime também, mas menos expressiva, mas todas elas são sistema importante e que sempre precisa ter pessoas corretas, honestas, porque e para poder ter visão, planejar, executar, fazer as coisas correto, né? Se fizer tudo corretamente, nós vamos ter sucesso, sim, nas cooperativas todas, né? Independente de qual o ramo de atividade. E a gente vai querer viver ainda muitos anos para ver isso, né? E tranquilo, sem nenhuma preocupação maior assim tal. Agora, é claro que nós dependemos, esse ano nós temos, por exemplo, eleições no Brasil, né? Eu não sou político, não quero ser político. No passado fui muito pressionado, eu tive que decidir se eu ia ficar no cooperativismo ou ia para a política. E até teve uma encruzilhada bem tal, que tive que pedir opiniões de várias pessoas e tal, e decidi ficar no cooperativismo, né? Mas eu espero que a classe política possa ser um pouquinho melhor, né? Eu não vou aqui falar, mas que nem eu falei antes, nós, né, no Brasil hoje, para ser brasileiro, a gente que tem conhecido tantos países, tantos sistemas, tantas coisas e tal, o que nós estamos vivendo hoje realmente é uma coisa totalmente anormal. Não deveria ser assim que nós vivemos hoje, especialmente em Brasília, vamos dizer assim, né? Independente de que, mas acho que se nós queremos ter uma democracia, avançar na democracia, nós temos que ter democracia. Hoje nós estamos, na verdade, na minha opinião, uma ditadura judiciária, e não democracia. Mas, porque o Congresso decide uma coisa, o judiciário muda como quer, o judiciário começa a criar lei e o Congresso... Então, que democracia é essa aí? Não é democracia, né? Então, os que falavam no tempo dos governos militares que era ditadura, hoje nós temos muito mais ditadura do que era no tempo do governo militar. Eu vejo assim, porque pelo menos tinha ordem, progresso e respeito das coisas. Então, eu espero que nós possamos ter esse ano uma eleição tranquila, que seja honesta e correta, né? E que tenhamos aí governantes que possam olhar bem melhor, né, das coisas. E tanto faz se no nível nacional, estadual, sem problema nenhum, né? E nós vamos ficar sempre na torcida que seja bom para todos, seja como ser humano, como pessoas, se respeitando todo mundo e se querendo o bem todo mundo, e que possamos aí ter
uma vida boa a todo mundo e com progresso, trabalho e alegria e prazer em todos os tempos. Seu Ricardo, foi uma satisfação tê-lo aqui participando do nosso programa onde a gente consegue resgatar histórias e pessoas, trazer pessoas que fizeram parte dessa história. O senhor tem uma trajetória muito grande, né? Uma história dentro do cooperativismo que se confunde, inclusive, com a história de Marechal. Então, assim, foi muito bom a gente relembrar momentos importantes, claro, na sua trajetória, mas que tiveram um impacto direto em Marechal Cândido Rondon, de alguma forma respingando até regionalmente. Então, assim, foi muito bom tê-lo aqui. Quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Sempre que quiser, venha tomar um cafezinho com a gente e desejar todo sucesso para o senhor, que o senhor possa viver bastante, como o senhor falou, né? Aprendizado, teve muita oportunidade e agora também tempo para viver, pescar um pouco mais e tá tudo certo. Muito obrigado, Ana Paula, obrigado a vocês do presente por essa oportunidade. A gente está à disposição sempre e sempre torcendo que a nossa cidade, nosso município, nossa região, todos vá bem, né? E que todas as pessoas que vivem nessa região possam ser sempre felizes. Obrigado a vocês todos. Chega ao fim mais um episódio do programa Histórias da Nossa História, porque no presente cada história conta. E a nossa história é feita junto com a sua.